A paz do Senhor a todos, mais um domingo na graça e na bênção do Senhor Jesus Cristo aqui, levando um pouquinho, meditando sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical, 7 de março de 2021, e a lição 10 que traz por tema o Senhor Jesus cura hoje. E hoje nós podemos falar do nosso Deus Jeová Rafá, Deus da cura, porque o tema é sobre cura. E nós vemos também aqui que a cura das enfermidades, ela é por meio da nossa fé. E vemos também que o nosso Deus sempre se preocupou com o nosso estado físico, mental, em todas as esferas, em todas os departamentos da nossa vida. Ele sempre se preocupou com as mais simples enfermidades até as mais graves, desde uma febre, desde uma desenteria até uma doença física por nascença, que no caso daquele cego que Jesus curou, que ele foi curado, e ele era cego de nascença. Ele curou aquela mulher que era curva, vivia curvada perante a sociedade, não podia ter uma vida normal, não podia ter o privilégio de olhar, porque ela era curvada, ela vivia curvada anos e anos, e o Senhor a curou. Era uma doença física, era uma doença que acometia aquela mulher, afligia, deixava triste, angustiada, e o Senhor, ele, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita compaixão, ele sempre se preocupou sim com a nossa saúde física, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde mental. Quando nós falamos na saúde mental, nós podemos nos reportar ao jovem que tinha problemas mentais, que vivia atormentado e atormentando seus familiares, atormentando as pessoas ali naquela região ali de Gadareno, e o Senhor o curou mentalmente e ele tornou-se um jovem em perfeito juízo. E ali nós vemos que o Senhor curou e salvou, porque os outros puderam ver naquele jovem a paz, a segurança, e ele curado lá no meio das demais pessoas ali, completamente são, mente, corpo e alma, porque agora ele não estava sendo mais escravo daqueles espíritos ali, agora o seu corpo estava sendo limpo, a sua mente estava limpa, o seu coração estava alegre, o seu juízo estava perfeito. Então nós vemos aí que eram doenças graves e que o Senhor curou. E a arma, o recurso para a cura é a nossa fé. É a fé que nós temos, porque nós vemos que todas as curas que aconteceram e acontecem é por meio da fé, é por meio da busca em Deus, é por meio do conhecimento do poder que Deus tem, do Jeová Rafá, de curar qualquer que for a enfermidade, porque para Ele não há impossível, e Ele cura-nos sim. Né? E o nosso Deus, ele criou a medicina, ele criou, ele deu o dom da medicina. Na Bíblia nós temos Lucas, que era médico. Então, muitas doenças a medicina pode curar, muitas doenças os médicos podem curar, podem tratar. Mas muitas vezes nós não temos um médico ao nosso lado, muitas vezes nós não temos a medicina ao nosso alcance, muitas vezes nós estamos em locais que você adoece e você olha para todos os lados e não há recursos. E é nesse momento que o Senhor, ele age na vida do ser humano, quando ele clama por cura, quando ele deseja ser curado. Porque muitas vezes, quando a pessoa ela não tem fé, é impossível ela desejar ser curado. Por isso que a palavra do Senhor diz que sem fé não agrada ao Senhor. Mas quando nós temos fé, tudo é possível para que Deus venha fazer algo na nossa vida. O impossível, nos curar, seja qualquer for, qualquer enfermidade, o Senhor cura. Não há enfermidade que Ele não possa curar, tanto da alma, espírito, como fisicamente. Então, nós precisamos refletir que as curas divinas, ela vem por meio da nossa fé.
E quando nós clamamos, o Senhor, Ele sim, Ele nos ouve e Ele nos atende com a sua infinita compaixão. Jesus, ele se compadecia das pessoas que iriam até Ele buscar. Ele via, Ele tinha uma visão ampla, sobrenatural, de quem o buscava, de quem se esforçava para ir buscar a cura. Então nós vemos aí que há um esforço da nossa parte em buscar a cura quando nós necessitamos, porque o Senhor, a gente vê que Ele sempre se preocupou com os mínimos detalhes, com a própria vigilância sanitária, por exemplo. O Senhor sempre se preocupou com o povo, como proceder, como fazer para que fossem protegidos de doenças, de bactérias, e as doenças sempre existiram, Deus da época, e não são só de hoje. Hoje nós temos aí o coronavírus, que exige um amplo cuidado higiênico do nosso corpo, da nossa saúde. Você, por exemplo, vai no mercado, quando você traz as compras, você chega em casa, você já coloca de molho numa água sanitizante, desinfectante, e ali você embala e coloca na geladeira, tem todos aqueles cuidados, mas muitos não têm. E às vezes nós vemos que alimentos expostos em mercados, muitos colocam a mão, muitos pegam, às vezes inseto. E o Senhor sempre teve esse cuidado de nos orientar desde o princípio. Se nós formos pesquisarmos melhor e nos aprofundar, nós vamos ver que o Senhor teve sempre os cuidados higiênicos com o ser humano, com a sua higienização, com o seu corpo sã, com a sua mente sã. Né? Sempre o Senhor se preocupou. Nós vemos na lição que as curas divinas da Bíblia, nós temos com certeza hoje. A pergunta seria se o Senhor cura, com certeza cura, sem nenhuma dúvida. Nós até nos dias de hoje, nos últimos momentos, nas últimas horas, eu sou testemunha viva de curas divinas, que a gente se viu na necessidade, no momento de desespero, de impor as mãos e orar em nome de Jesus e Ele curar. Sabendo que o Senhor, Ele deu essa autoridade para nós impormos as mãos e curar os enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, mas tudo é em nome de Jesus, porque a vontade é do Senhor, o tempo é do Senhor, né? E também Ele cura como Ele quiser e quando Ele quiser. Ele apenas nos deu autoridade para nós orarmos em nome dEle, mas o efeito da oração, mas a ação vai depender da vontade dele e vai depender também da pessoa, porque às vezes você ora, a pessoa ela não tem fé e ela não é curada. É possível que nós oremos sim por alguém e elas não sejam curadas, e é possível que nós oremos e elas são curadas, seja qualquer for a enfermidade, porque o Senhor deu autoridade para orar. Ele não disse qual é a enfermidade, mas Ele disse orar pelos enfermos. Então esse é o comando de Jesus, essa é a ordem do Senhor, orar pelos enfermos, e o Senhor cura sim. Nós vemos que a higienização é parte de uma perfeita saúde, de uma boa saúde. É a nossa fé e depois a nossa higienização. O que é? Fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É higienizar, nos cuidar o nosso corpo. Tem muitas pessoas que... eu conheço pessoas que não tomam banho, passam semanas sem tomar banho, né? E nós vemos que a nossa pele, cientificamente, ela todos os dias, ela expele células mortas que tem que ser limpada, que tem que ser arrumada, tem que ser cuidada. O Senhor, Ele exige que nós façamos esta parte. É um detalhe pessoal, mas nós vemos os cuidados do Senhor nos mínimos detalhes, que é a higienização do nosso corpo, que é a higienização da nossa mente, que é a higienização da nossa vida espiritual, expelir aquelas coisas da nossa mente que não agradam ao Senhor, que não servem para nos santificar, colocar em foco a palavra do Senhor, que é curadora, que é salvadora, colocar em foco na nossa vida a oração, o jejum, para que nós nos purifiquemos corpo e alma, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o Senhor não se agradaria de ter um corpo enfermo para habitar, não.
O Senhor, por isso, nós temos a preocupação e o Senhor sempre nos dá discernimento que nós devemos ser higiênicos em tudo, na sua casa, na sua roupa, no seu corpo, por onde você andar. Nós precisamos ser higiênicos. Faz parte da palavra do Senhor, faz parte dos ensinamentos de Deus. Está aqui na palavra do Senhor, né? Nós vamos ver em várias referências, Êxodo 15, 26, né? Levítico 15, 17, Jeremias 8 e 22, vai tratar desses assuntos que Deus tem preocupação, a questão da prevenção de doenças, né? É isso que a Bíblia está nos ensinando, nós temos que prevenir para não nos adoecer. E o Senhor criou sim a medicina, Ele sempre curou, Ele sempre se preocupou com a obra completa do ser humano que Ele fez, né? Que nós estarmos sãos perante ao Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que ter fé. Deus criou a medicina, Deus criou, deu dom de médico, Lucas era médico. Tem coisas que os médicos curam, tem coisas que a medicina cura, mas tem coisas que nenhum diagnóstico apresenta para o médico a cura. E aí é quando o Senhor entra com as providências, é quando o ser humano, ele vê que a medicina já diagnosticou, já o condenou. Então o Senhor, ele está ali pronto para curar, seja qual for a enfermidade, por meio da sua fé. Quando nós pedimos, ele sim nos dá milagrosamente a nossa cura, porque os milagres do Senhor, eles acontecem até nos dias de hoje. Então, nosso padrão de vida, a nossa saúde depende da nossa higienização também, né? Nós vemos que aquele jovem gadareno, ele vivia ali num local insalubre, num local terrível, sujo, imundo, com problemas mentais, e o Senhor curou, e não só curou, mas como salvou aquele jovem, tirou daquela prisão, tirou daquele local, levou para o meio do povo e ali deixou ele são, ele deixou ele curado, salvou a vida dele, deixou ele com perfeito juízo. Então, esse é o Jeová Rafá. Ele cura o nosso corpo, ele cura a nossa mente, ele cura o nosso coração, ele cura as feridas espirituais, as feridas emocionais, aquilo que muitas vezes você não crê no Senhor por causa de uma palavra mal colocada, de um ensinamento mal colocado, mas quando nós dispomos do Senhor, ele vem e cura. Nosso Deus, ele é o Deus do impossível, o Deus da cura. E avançando, nós vemos que lá no Novo Testamento, né, as curas de Jesus, né? Jesus veio ao mundo para salvar, né, e curar. Jesus, ele veio para nos libertar da prisão da enfermidade, da prisão da angústia, da prisão da depressão, das doenças de opressão, que são doenças espirituais, que muitas vezes psicólogo não cura, psiquiatra não cura, mas Jesus cura, porque ele é médico dos médicos, é Senhor dos senhores, ele cura. Se ele quiser, ele cura, porque o nosso Deus, independente dele curar ou não, porque nós vamos questionar aqui que Jesus pode curar todas as doenças, ele pode curar todas as doenças se ele quiser, porque a vontade é dele. Ele cura como ele quiser e quem ele quiser e por meio da fé. Agora, o que nós vemos aqui é que Jesus ele tem compaixão. E ele curou todos os enfermos que procuravam ele, que buscavam, que desejavam ser curados, né? E nós vamos abrir um parênteses aqui, que a palavra do Senhor, ela diz que para Deus não há nada impossível. E aí você pode questionar, mas há doenças que o Senhor não cure, há doenças que o Senhor não quer curar, né? Porque muitas vezes a gente vê que o Senhor, ele conhece a estrutura do ser humano. Ele conhece que se ele colocar a cura na vida daquela pessoa ali, ele não vai fazer a vontade dele, não vai ficar dentro da vontade dele, no centro da vontade dele. E então, muitas vezes, aquela enfermidades ali, ela acontece para que ela não saia da presença do Senhor, porque o compromisso com o Senhor, ele tem sim preocupações com a nossa vida física aqui, mas o compromisso do Senhor, o objetivo do Senhor é a nossa alma, é que nós sejamos salvos, porque ele veio para salvar. Ele salva e ele cura.
Mas ele conhece, mas ele nos fez, ele conhece toda a nossa estrutura, qual é o nosso passo que nós iríamos dar se ele desse aquela cura. Paulo, por exemplo, não foi curado, ele pediu, ele clamou ao Senhor. E Paulo tinha uma enfermidade porque na carne, porque ele sofria. Ninguém sabe, porque a Bíblia não diz qual foi a enfermidade. Mas nós podemos imaginar qualquer uma das terríveis enfermidades que hoje possa existir, que muitos médicos dizem não tem cura, que o diagnóstico é condenável, vai ter que conviver com isso. Né? Podemos imaginar uma dessas doenças nos dias de hoje que existe por aí. E Deus não curou, mas o Senhor, ele falou para o Paulo, a minha graça te basta. Né? Muitas vezes o Senhor diz para alguém, eu não vou te curar desse câncer, não. Eu vou tratar com você, porque o meu compromisso contigo é com a tua alma. Deus pode fazer isso? Pode falar isso? Pode. Né? Só que o Senhor, quando ele resolve e quando ele quer, ele conversa com a pessoa e coloca uma certa tranquilidade, uma certa confiança que aquela pessoa, mesmo enferma, ela suporta, ela fica tranquila, ela fica na dependência do Senhor, porque é isso que o Senhor quer, que nós sejamos dependentes dele. Então, é a vontade do Senhor curar? É, mas muitas vezes a nossa pouca fé, muitas vezes o nosso futuro o Senhor conhece, então o Senhor segura ali para que a sua alma seja salva na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos também que nem sempre as enfermidades são consequências de pecado, né? Nos ensina nessa lição de hoje que nem sempre, porque nós vamos nos reportar a Jó, ele teve lepra, uma enfermidade terrível que hoje seria rancenias, o câncer de pele, né? Só que hoje, por exemplo, tem cura. Hoje a medicina tem cura, os médicos curam, a medicina cura, mas na época não tinha. Né? E era uma pessoa isolada, era uma pessoa considerada separada da sociedade, imunda, isolada, enfim. E ele não vivia em pecado, porque Jó era íntegro ao Senhor, né? E ele se apartava do mal, ele não tinha pecados, né? Ele era pecador, porém ele não vivia em pecado. E ele adquiriu lepra permissiva, porque a vida dele foi conflitada com um questionamento entre Deus e Satanás. Então o Senhor permitiu ali aquela doença, mas o Senhor curou, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor sabia da integridade de Jó. Então, muitos podem falar assim, Jó foi abandonado, ficou doente, ficou terrivelmente doente, mas foi uma vontade permissiva do Senhor, ali foi um projeto, foi um propósito do Senhor, e o Senhor curou Jó, restaurou completamente a saúde dele. Então nós vemos que ali Jó adoeceu, não foi por consequências de pecado, porque ele não tinha pecado. Se bem que as demais pessoas, não fugindo aqui do assunto, né, seus amigos, queriam imputar, mas depois, no final da história, todos creram que o Senhor era com Jó. Então, ali nós vemos que nem sempre as consequências das enfermidades são do pecado. Mas, de uma forma geral, nós sabemos, temos consciência, e é bíblico, que o pecado, que as enfermidades, elas vieram por meio do pecado. Muitas enfermidades nós adquirimos por meio da nossa desobediência, por falta dos nossos cuidados, por falta de higienização, por falta de... inclusive moralmente, né? Muitas doenças são transmissíveis sexualmente, muitas doenças são transmissíveis de formas por falta de nós fazermos a nossa parte. Né? Pecamos por não fazer a nossa parte. E o Senhor, ele tem esses cuidados, porque ele nos orienta, ele nos dá discernimento. Então, avançando, no tópico 2, fala sobre a cura divina como parte da salvação. Sim, quando somos curados, aqui nós temos a essência da cura da nossa vida, porque
O Senhor quis nos curar, o Senhor quis fazer a vontade dele na nossa vida, o Senhor aprove a nossa necessidade, o nosso quebrantamento, a nossa fé, a nossa busca. Então o Senhor olha e cura, né? Porque ele não fez todos iguais, o Senhor fez cada um com seu DNA diferente. Nenhum tem a sua digital igual, nenhum tem o seu CPF igual. É permissão do Senhor, é criação do Senhor que todos nós sejamos uns diferentes uns dos outros, porque o Senhor, ele trabalha de formas diversificadas, conforme a nossa fé, conforme o tamanho da nossa fé, conforme a nossa condição lá na frente, que nós não sabemos, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, porque Ele nos conhece ainda informe, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Nosso Deus já estava ali presente e cuidando de nós e formando, mas Ele formou cada um de acordo com a sua, conforme o seu querer, a sua vontade, e entregou na nossa mão, né, a nossa parte para que nós façamos, que nós possamos dar o primeiro passo, que nós possamos nos esforçar, para que nós possamos nos cuidar, que nós possamos conhecer os cuidados do Senhor, que Ele sempre teve conosco. Quem disse que o Senhor não tem cuidado com higienização, né? Senhor tem sim, tá? Tem as referências, se você pegar a lição, você vai ver e vai pesquisar e vai se aprofundar que o Senhor sempre se preocupou com a nossa saúde total, né? Mente sã, corpo sã, coração alegre, coração livre de pesos, livre de condenações, porque nós vemos Paulo, por mais que não foi curado, mas nem por isso ele voltou para o que ele era antes, nem por isso ele abandonou Deus, nem por isso ele deixou de pregar a palavra do Senhor, nem por isso ele deixou de ser feliz, nem por isso ele deixou de amar o Senhor. Ele continuou até a morte, né? Ali com aquela enfermidade, morreu ali com aquela enfermidade porque o Senhor não a retirou dela, então foi com ele. E nós vemos que muitas enfermidades, muitos sofrimentos não é motivo de murmurar, não é motivo de desespero, porque o Senhor, se Ele não quiser curar, mas Ele vai dar a sua graça, Ele vai dar a sua paz, Ele vai dar o entendimento da palavra dele, o propósito que Ele quer comigo e com você. Por isso devemos estar sempre na presença do Senhor, para que o Senhor possa estar sempre falando conosco. E no terceiro subtópico, salvação e cura, nós já falamos que quando nós somos curados, nós somos salvos. Salvos porque ali funcionou a nossa fé, funcionou a nossa comunicação com o Senhor, funcionou o querer dEle, funcionou a vontade do Senhor. E é isso que nós temos que entender. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer na nossa vida. Seja qualquer que for a enfermidade, o Senhor está conosco. E Isaías 53, né, versículo 3 e 4, que Deus ele cura, aqui há uma confirmação que Ele cura a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Deus está sim preocupado com todas as nossas enfermidades, Ele está preocupado em que nós colocamos nas mãos deles e aí esperar, confiar nele, porque é Ele que vai decidir, não somos nós. Muitas vezes nós queremos impor a cura. Jesus, cura aqui, porque se tu não me curar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, não vou mais jejuar, eu não vou mais ensinar, não vou mais falar nada. Nós queremos impor e não. Nós não somos nada para impor algo para o nosso soberano Jeová Rafá. Nós somos dependentes do Senhor, nós dependemos da cura. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós temos o nosso coração quebrantado, que só o Senhor conhece, quando a nossa mente é limpa, aí o mistério, porque a mente do ser humano, ela é muito fértil, mas o Senhor, Ele lê os nossos pensamentos, Ele lê a nossa mente, só Ele pode fazer isso. Muitas vezes, aparentemente, eu sou uma boa pessoa, mas na minha mente eu tenho uma mentalidade, eu tenho pensamentos ruins, eu tenho pensamentos vingativos, eu tenho pensamento de rancor, eu estou maquinando alguma coisa mal. E aí o Senhor conhece. E aí o Senhor falou assim, não, a minha graça te basta. E daí? Né? Porque você não está limpo de alma, espírito e coração. Você pode estar limpo, você pode estar implorando, você pode estar pedindo, você pode até ter fé. Mas se você tiver
algo na sua mente, algo no seu pensamento, algo que desagrada ao Senhor, pode sim impedir a sua cura, pode sim impedir a tua bênção, porque o Senhor, Ele conhece todos os detalhes da nossa vida, Ele nos criou. E no terceiro e último tópico, a cura divina e os desafios atuais, né? Os desafios atuais hoje, nós vemos que muitos não procuram a Deus, né? Procuram a medicina, e nós vamos dizer que isso não é errado, porque nós temos hoje o alcance da medicina no topo, né? Uma medicina de ponta, tecnologia de ponta. Hoje muitas enfermidades daquela época hoje é fichinha para a medicina de hoje curar, muitos médicos excelentes, muitos cientistas estudando todas e qualquer enfermidades que aparecem, eles já vão estudando, já vão também ali criando e pesquisando fórmulas de cura. Então, hoje em dia nós temos uma medicina muito avançada, podemos dizer que muitas enfermidades que não eram curáveis na época e hoje são curáveis. E hoje as pessoas, elas deixaram um pouco a fé, né, do Senhor, confiando apenas na medicina. E aí nós perguntamos, hoje não precisamos mais do Senhor, então, né? Não precisamos mais ter fé para curar nossas enfermidades, mas a palavra do Senhor, elas ensina que não é isso, porque há enfermidades que só o Senhor pode curar. A enfermidade da alma, por exemplo, continua, né? Nós continuamos sofrendo opressão, depressão, a depressão hoje, por exemplo, a medicina já cura, né? Mas nós podemos sofrer tristeza. Há remédio para tristeza, assim como não há remédio para alegria, né? A nossa alegria, ela vem do Senhor, está na Bíblia. Se você não tiver Deus no seu coração, se você não for uma pessoa humilde, se você não for uma pessoa que se arrependa dos seus pecados, você não tem alegria real no seu coração. Pode ter uma alegria aparente, uma alegria que hoje você está alegre e amanhã você já está triste. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos quer ver alegre, mesmo nas tribulações. É possível? Porque a nossa alegria vem do Senhor, tudo está no controle dEle, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Né? Então é possível que nós sejamos felizes, contentes, que o Senhor nos dê a graça, porque é por meio da graça que nós somos felizes, é por meio da graça que Paulo sobreviveu, é por meio da graça que Paulo suportou a enfermidade dele, é por meio da graça que ele continuou cantando na prisão, feliz porque o Senhor estava com ele, feliz porque Deus estava com ele. Então, nós vemos um exemplo de uma pessoa enferma que sofria, mas era feliz. Né? E hoje não é difícil, não é impossível. Então, o nosso Deus nunca será dispensado da nossa vida, nunca poderá ser dispensado. A nossa fé nunca poderá ser dispensada. O que a medicina não cura, o que o médico não cura, Deus cura, Deus entra com a providência. E se Ele não quiser curar, aí Ele vai te dar a graça, e a graça nos basta para sobreviver, porque o compromisso do Senhor aqui é a tua alma, é a alegria no teu coração, é a tua mente limpa, é o nosso refrigério, é nós vivermos felizes mesmo na tribulação. Né? O Senhor, Ele nos dá, é a graça do Senhor, nós vivemos pela graça, nós estamos aí no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de dor, de tristeza, de angústia, de percas. É possível continuar feliz? É possível. Nós não vamos viver a vida murmurando, triste, nos enjaular, nos trancar, traficar. Agora eu não quero mais ser feliz, eu não quero mais nada, eu não quero mais nada com Deus porque eu perdi alguém que eu amava tanto. Não, porque tudo está no controle do Senhor, tudo é permissão do Senhor. As pestilências estão na Bíblia. Vamos lá para o Salmo 91, o Senhor é o nosso protetor, nós somos os protegidos do Senhor, mas a palavra do Senhor diz aqui, nós vemos que todas as bênçãos do Senhor sempre existia uma condicional. Se você crer, se você se arrepender, se você se voltar para mim, se estiver na minha vontade,
você receberá os meus benefícios. É isso que Deus está falando. A cura para Deus não é impossível. Mas nós temos que estar na posição do Senhor, nós temos que estar com humildade, se arrependendo dos nossos pecados, se arrependendo das coisas más que fizemos e que continuamos fazendo, sim, que nós somos pecadores, mas não tem necessidade de nós vivermos em pecado, porque quando nós vivemos em pecado, nós vamos viver enfermos. Né? A palavra do Senhor para os crentes, quando se refere à ceia, ceiar, tomar o cálice, comer o pão, se você fizer isso indignamente, em pecado, você vai ficar enfermo. A palavra do Senhor diz mais lá na frente, nós vamos estar enfermos e muitos vão morrer. A Bíblia lá fala, muitos dormem, muitos estão dormindo, né, porque tomaram e comeram do pão indignamente, em pecado. E onde está a nossa sensibilidade de nos fazer uma reflexão da nossa vida, né, e nos arrepender e pedir as misericórdias do Senhor, que se o Senhor não quiser curar de algumas enfermidades que temos na nossa vida, então o Senhor nos dê a graça, para que nós possamos viver os últimos dias aqui nessa terra, que nós não estamos aqui para sempre, é uma passagem. Então a graça do Senhor nos basta muitas vezes na nossa vida, mas Ele cura, mas Ele dá uma condicional: se creres em mim, se aceitares, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Então Ele cura e Ele salva por meio da nossa fé, por meio da nossa humildade, por meio do nosso quebrantamento. Então a cura do Senhor, esse é o desafio hoje. Hoje é o desafio, é você ser curado por meio da sua fé, com toda a medicina ao teu redor, ao teu alcance. Mas vai ter coisas que a medicina não vai curar. Vai ter coisas que não vai resolver, porque muitas coisas são permissíveis para que você possa se alinhar diante do Senhor, porque muitos eles se alinham na presença do Senhor por meio da enfermidade, por meio da dor, por meio da tristeza. Muitas vezes é permissiva para que ela possa, que é uma forma, uma estratégia do Senhor. E quem somos nós para ir contritar com as estratégias do Senhor, com as suas ações divinas, com o seu querer, com a sua vontade? É no seu tempo. Nunca devemos impor o que é que Deus tem que fazer, porque Ele sabe o que Ele tem que fazer. Nós temos que ser humildes e nos prostrar diante do Senhor e pedir a nossa cura, espírito, alma e corpo e mente. Que o Senhor venha nos abençoar, porque Ele nos sonda. Ele conhece até as nossas medulas, porque foi Ele que nos fez. Então Ele é o dono da cura, Ele é médico dos médicos, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Jeová Rafá. Então vamos crer nesse Deus Todo-Poderoso e que Deus abençoe a todos nesta manhã. Amém?